Legal, maravilha. Vamos lá, pessoal. A gente deu uns 2 minutinhos aqui para mais algumas pessoas conseguirem entrar, e aí acho que a gente já pode começar, tá? A gente... bom, a ideia do webinar de hoje, tá, gente? Primeiramente, antes de falar até do tema, enfim, acho que é preciso agradecer, então, obrigado pela participação de todo mundo, enfim, espero que esse webinar ele seja bastante produtivo aí para todos, tá? A gente, nessa tarde, agora, nessas próximas 1 hora, a ideia é a gente falar bastante sobre como a nuvem, e aí, no caso, principalmente falando da nuvem TOTOS também, como ela ajuda o seu negócio, né, de vocês, clientes TOTOS, a reduzir custo, a enfrentar a alta do dólar para quem tem isso influenciando na sua infraestrutura. E também, aí um ponto que é uma vantagem exclusiva da nuvem da TOTOS é a questão de automatizar a gestão do seu ERP. Tá, então, mais uma vez, espero que seja bem produtiva para todo mundo. Quem tiver dúvida, pode mandar aqui no chat, a gente vai tentar responder todo mundo. Tá? Não me apresentei, mas sou o Eric Santos, eu sou responsável pela parte de desenvolvimento de negócios da área de cloud da TOTOS. Tá? É uma área que controla basicamente toda a parte estratégica de cloud em relação ao business da TOTOS. E a ideia é trazer essa visão que a gente tem em relação ao mercado, em relação a como a nossa solução de cloud ela ajuda os clientes, principalmente nesse momento, né, que a gente está passando agora, que é um momento com bastante incertezas, né, e que tem uma série de dúvidas por parte de todas as empresas, mas independente dessas dúvidas, acho que é um consenso com todo mundo que a gente, como mercado, precisa agir e reagir, não dá para ser passivo nesse momento, e aí onde entra bastante também soluções da TOTOS para poder apoiar vocês nesse sentido, tá bom? Então vamos lá. Só para dar um overview aqui, gente, antes da gente iniciar de fato, a nossa agenda vai passar basicamente primeiro sobre um overview sobre curva de digitalização e o papel da nuvem nessa jornada, vamos dizer assim, tá? E a gente sabe que essa curva ela tem sido forçada, né, nos últimos meses, né, principalmente por conta do coronavírus. Então, tem até um meme, né, para quem não viu ainda, o pessoal acaba compartilhando nas redes sociais, né, sobre quem mais afetou, acelerou a digitalização, a transformação digital na sua empresa. Né? Se foi o CEO, o CIO, a equipe de TI ou o coronavírus, e está lá ele marcado. Né? Então, brincadeiras à parte, acho que é um ponto que realmente reflete a realidade. Né? A gente vê muitas empresas sendo, de certa forma, obrigadas a entrar na transformação digital e a acelerar a curva de digitalização do seu negócio por conta desse imprevisto, dessa crise. Né? E, bom, o papel da nuvem em cima disso tudo, a ideia realmente é passar quais são os benefícios, os principais benefícios sob a perspectiva da crise, né, que a gente consegue auxiliar. E aí, falando da nuvem, então, especificamente, a gente vai entrar ao longo da agenda sobre a visão de redução de custos, a visão de segurança da informação, principalmente nesses tempos agora de trabalho remoto, e também a questão de automação na gestão do ERP. Tá? Então, esses são os 3 principais pilares que a gente vai falar ao longo da apresentação. No final, a gente dá um overview e aí, quem tiver dúvidas também, a gente vai responder. Bom, falando sobre a curva de digitalização e o papel da nuvem em cima de tudo isso, tá, gente? Acho que é um consenso para todo mundo no mercado que a jornada de digitalização, né, e aí mais do que nunca agora, é um caminho sem volta. Né? As empresas que lá atrás tomaram a decisão de não investir em digitalização agora, não quiseram tornar os seus negócios mais digitais, investir em e-commerce, investir em possibilitar um trabalho remoto para os seus colaboradores, em fazer negócios de forma digital, de forma remota, estão basicamente tendo que correr atrás agora, né? E agora com a pressão inteira que a gente está vendo aqui, para poder mudar essa realidade dentro do seu negócio. E a gente sabe que o pós-crise é um ponto que muita gente se discute, né? Muita gente se pergunta o que vai acontecer quando tudo isso passar, porque, afinal de contas, tudo isso é realmente passageiro, a gente acredita muito nisso. Né? Então, o que vai sobrar quando a pandemia acabar, quando a economia voltar a girar da forma como girava lá atrás,
né? Quais são os aprendizados que a nossa sociedade, o nosso mercado, ele vai ter, né? Então, a gente vê muito, e a gente já via isso lá atrás, né? Não é um estudo recente, ele não é agora de março, ele é um estudo que já vem sendo conduzido há bastante tempo, que os negócios, eles vinham tendo aceleradores de inovação. Então, o IDC, que é um instituto de mercado, ele levanta alguns pontos que falam sobre as plataformas de inovação, de transformação digital, vamos dizer assim. Isso vem lá de trás, né? Desde a década de 70, quando surgiram os primeiros mainframes, né? Isso, o IDC configura como a primeira plataforma de transformação digital. E a gente viveu algumas outras mudanças de paradigma, né? Como na década de 90, por exemplo, o surgimento dos microcomputadores, isso começou a invadir as empresas, né? E invadir também o meio pessoal, vamos dizer assim, e a gente vê agora, né, a partir dos anos 2000, 2005, mais ou menos, a terceira plataforma sendo uma realidade, né, nos negócios. Essa terceira plataforma, ela já vinha acontecendo, né, ela é baseada em cima de 4 grandes aceleradores de inovação, e a gente tem uma visão muito clara de que esses aceleradores de inovação, eles permitem que uma série de outras tecnologias sejam incorporadas aos negócios e à forma de fazer negócio. Isso tudo é um estudo que o IDC conduz, né, e soltou essa visão sobre o mercado e sobre a transformação contínua das indústrias, né, do mercado, isso lá em 2017. E a gente vê que isso ainda é uma realidade, isso continua sendo um ponto que vem evoluindo gradativamente, mundo afora, tá? Não é uma realidade só no Brasil, isso ainda mundo afora, tem muitas empresas que fazem essa transformação digital, estão fazendo nesse momento isso acontecer. E a gente vê um ponto que, quando a gente olha principalmente para a discussão dessas tecnologias que estão sendo utilizadas, em tempos pré-crise, isso era uma forma da gente garantir que a empresa ia continuar competitiva, que a empresa ia continuar crescendo de forma escalável. Então, era um ponto, para alguns negócios, um ponto quase que um plus. Agora, em crise, gente, acho que a principal mudança de mindset que vem e que fica é que quem não adotar esses aceleradores de inovação, quem não investir na terceira plataforma, né, de transformação digital, corre um sério risco do seu negócio acabar não resistindo, né? E aí, isso é muito justificado por tudo que a gente está vendo e ouvindo, né, desde do início da pandemia, desde o início da crise, do lockdown que a gente vem fazendo aos poucos aqui no Brasil. Que basicamente a terceira plataforma de inovação, ela é pautada primeiro em negócios sociais, né? Então é o fato de você usar uma intranet relativamente eficaz para a comunicação do teu time interno, o fato de você ter uma forma de se comunicar com o seu cliente de uma maneira muito mais simplificada, de uma maneira que consiga envolver e consiga vender e não tenha nenhum tipo de ruído ou minimize esse ruído na hora de fazer negócio, né? E a questão da colaboração entre todas as pessoas que trabalham dentro da tua empresa hoje, ela foi forçada a ser digital. Então, existe uma série de tecnologias que vêm de certa forma, aproximar, né, e fazer com que as pessoas investam cada vez mais em negócios sociais, em colaboração. Paralelo a isso, vem a questão da mobilidade que a gente está vivenciando agora. Então, basicamente, a prova disso todo mundo que está aqui com a gente hoje está remoto, né? A gente não está, basicamente, precisando de um meio físico para poder se falar, para poder apresentar esse conteúdo para vocês, para poder discutir sobre tecnologia. E, basicamente, né, e mais do que nunca, a gente também não tem mais a possibilidade da gente fazer isso no momento em que todo mundo tem que ficar em casa, precisa, né, independente da sua orientação de acreditar ou não em relação ao impacto de tudo isso, né, quem puder, prefere, né, e tem essa visão da mobilidade influenciar na sua forma de fazer negócio. E também a questão de usar grandes massas de dados para que isso seja potencializado. Mas o ponto principal em que a gente interpreta, né, a gente como TOTVS interpreta que seria, acho que o primeiro passo que faz com que as empresas entrem nessa linha de terceira plataforma digital, né, de transformação digital, é a adoção de uma nuvem para os seus sistemas internos e para as plataformas que são utilizadas internamente, né?
E aí, assim, quando a gente começa a discutir como as empresas estavam preparadas em relação a isso, né, a gente pegou uma pesquisa que também vem do IDC, essa é mais recente, ela fala que 25% dos CIOs, eles, né, os diretores de TI, os gerentes de TI, eles achavam que a transformação digital não era relevante. Isso no cenário antes da crise começar, antes de saberem dessa pandemia. E, obviamente, gente, dessas 25% de empresas, né, que não acreditavam que isso era relevante para os negócios, são as empresas que principalmente agora estão tendo que correr atrás para poder implantar esses aceleradores de inovação dentro da sua empresa, né, dentro do seu business, para garantir a continuidade dos negócios. E uma outra estatística que a gente viu no mercado, que é bem interessante, é que 57% das empresas, e essa estatística é de agora, tá? Ela foi feita em março pelo BTA, né? Um instituto de pesquisa também, e 57% das empresas não se consideram tecnologicamente preparadas para enfrentar essa crise. Ou seja, a gente vê que realmente não é só na minha empresa que isso acontece, mas o mercado como um todo está buscando bastante investir em tecnologia agora, porque isso não é mais uma questão de supérfluo, não é uma questão de luxo, né? Apesar de, para muitos, nunca ter sido, para empresas que não acreditavam nisso, viram que isso é realmente uma necessidade de negócio para garantir a continuidade dos negócios, principalmente nesse momento de crise. Então, como eu havia falado, quando a gente olha para os aceleradores de inovação, a gente acredita muito que cloud é realmente a primeira parte, porque a partir dela você consegue ter os seus negócios sociais, né, de certa forma, acessíveis para todos, de qualquer lugar, né, com mobilidade. E a nuvem também, pela sua própria característica, ela é a estrutura base para poder sustentar grandes massas de dados, promover análise de negócio, e que tudo isso garante, como eu havia falado, não mais a melhoria do negócio, mas agora é mais uma questão de sobrevivência. Então, quando a gente passa a olhar o papel da nuvem como arma contra a crise, né, e aí muito mais focado em ações de curtíssimo prazo, tá, gente? Coisas que depois de entrar na nuvem você já consegue ver essa melhoria, a gente destaca algumas vantagens, né, para como um todo, como os clientes estão observando em relação a isso, né? Então, a primeira delas, e a principal, né, é a questão do trabalho remoto, tá? Então, com nuvem, é mais fácil conseguir dar esse trabalho remoto para os seus colaboradores de forma simples e, principalmente, gente, de forma segura, tá? Então, a gente vê vários casos de empresas que, com a correria da pandemia, de precisar parar a empresa inteira fisicamente, deixar todo mundo remoto, né? A gente viu vários gestores de TI, várias empresas fazendo essa força-tarefa para dar trabalho remoto localmente. E dar trabalho remoto, né, significa que você precisa fazer isso com uma segurança boa, porque afinal de contas você não quer expor a tua empresa para atacantes, para hackers que consigam usar os teus dados sensíveis de forma maliciosa. Então, a gente viu vários casos de, por exemplo, empresas que subiram trabalho remoto para os seus colaboradores a partir de um modelo de virtualização onde você expõe os dados para a internet. E aí, gente, é um prato cheio para quem está tentando fazer um ataque de ransomware, para quem está tentando fazer algum tipo de ação maliciosa no teu ambiente, sobre o teu RP, né, principalmente. Então, a ideia da nuvem, né, e aí vocês vão ver ao longo da apresentação que a gente vê isso muito forte na nuvem TOTOS para os produtos da TOTOS, é fazer esse trabalho remoto de forma segura para garantir que a gente consiga também ter uma tranquilidade em executar esse trabalho, né? Então, não adianta de nada a gente só dar trabalho remoto se lá na frente alguém pode, enfim, derrubar a tua infraestrutura, você ter que ir lá localmente, restabelecer isso, voltar, subir backup. Então, a nuvem, nesse caso, ela vem para sanar essa dor. Quando a gente fala de outro benefício, né, outra vantagem, vamos dizer assim, no curto prazo, seria a questão de redução de custos, mas com a ressalva de que a nuvem precisa ser escolhida corretamente. Tá? Então, se a gente observar nuvens de forma genérica, e eu vou passar um pouco mais à frente também aqui, né, a gente vê que podem existir algumas pegadinhas, vamos dizer assim, principalmente em relação a dólar, principalmente em relação a curva de aprendizado. Então, são questões que é importante olhar bem, né, para poder escolher a nuvem que vai conseguir te ajudar a reduzir custos no curto prazo, né, e fazer com que a tua empresa passe por essa crise sem tomar atitudes mais drásticas, né, em relação a, principalmente, manter os empregos das pessoas. Então,
Acho que é um ponto que é bastante pertinente, que a nuvem como solução ela é uma arma realmente muito poderosa nesse sentido e que dá um resultado de curto prazo. Outra visão também é a questão da redução no tempo de implementação. Então, imagina o seguinte, imagina que a gente está falando de uma estrutura interna, né? Você hoje tem o seu data center interno, você é um cliente TOTS, usa o RP da TOTS, é um data center interno, e por algum motivo você precisou substituir a tua máquina, certo? A máquina, em algum momento, ela começou a dar problema, falhou e não tem o que fazer. Queimou, tem que substituir. Vocês sabem que hoje, gente, e aí a gente tem ouvido bastante relatos no mercado. Hoje, para quem precisa comprar esse tipo de equipamento, normalmente está com um prazo absurdo, de 3 a 6 meses. Gente. Acho que essa é a visão principal, tá? Quando a gente fala principalmente de peças que vêm da China, que vêm de outros locais, e que tem que enfrentar uma barreira gigante de logística, vamos dizer assim, a gente está vendo um tempo de implementação muito alto, né? E aí isso pode ser uma ameaça muito grande para o teu negócio, né? Imagina, você está com o teu negócio funcionando, mesmo na crise, você conseguiu dar um trabalho remoto para os seus colaboradores, o teu data center é interno, mas uma peça crucial, enfim, um dos servidores acaba queimando. E aí, gente, para a empresa parar por conta de servidor queimado, né, a gente sabe que não tem o que fazer, né? Ou migra para uma nuvem, né, ou faz a compra do novo equipamento, que deve demorar na casa aí de 3 a 6 meses, de acordo com o que a gente está ouvindo falar no mercado, né, principalmente de clientes que estão on-premises hoje. Bom, então, essa seria um pouco das vantagens que a gente vê, principalmente em relação a ações de curto prazo. Tá? E quando a gente fala de pontos de atenção, né, em relação a escolher a nuvem, vem um pouco do que eu havia comentado. Primeiro passo é evitar nuvens sujeitas à variação cambial, né? Ou seja, o pagamento é feito em dólar, ou é feito em conversão direta do dólar, né? Ou ele é prefixado em dólar, e aí se o cliente, se o fornecedor ele não aumentou o preço agora, ele vai aumentar com certeza, tá? Essa conta vai chegar, né? Então é um ponto que é muito importante ficar, enfim, ter como ponto de atenção antes de fazer a aquisição e fazer a migração, principalmente do teu RP para uma nuvem. Então, quando a gente fala da variação cambial, né, principalmente do dólar, gente, se a gente pensar, por exemplo, contratação de um recurso em nuvem pública, pegando como base aqui, tá? E aí esse cenário varia de acordo com cada empresa, de acordo com a quantidade de conexões, varia em N cenários, né? Além da questão de você precisar ter que desenvolver uma curva de aprendizado alta para poder administrar esse recurso de nuvem pública, quando você vai comprar, normalmente você compra dessa forma, né? Um valor em dólar, a gente colocou aqui $500 como um valor para simular, né, como teste, e aí quando você aplica o câmbio, né, a gente, quando olha para o dólar do mesmo período do ano passado, ou seja, de abril de 2019, a gente estava falando de 3,88, né, então isso dava quase R$ 2.000. Se a gente olhar para o dólar hoje, né, a gente pega um valor de 5,20, gente. Então, esse valor já aumentou aí quase R$ 700 só pela influência do câmbio, tá? Então, um ponto que atrapalha bastante, né, principalmente para quem vai utilizar esse recurso, né, em uma nuvem que tem variação cambial. Outra questão que é muito importante é que a gente vê muita gente contratando nuvem pública, né, pagando só o IOF, ou seja, você paga a tarifa do cartão de crédito de 6,38 hoje, então esse valor aumenta pouca coisa, né? Aumenta aqui no nosso exemplo em 166. Só que tem um detalhe, gente, esse valor pago pelo cartão de crédito, ele não é compliance com o fisco brasileiro. Então, a forma correta de recolher tributação para quem compra uma nuvem pública, né, principalmente para nuvens públicas em dólar, é o recolhimento de 40,7% de carga tributária. Então, isso no final do dia, gente, faz com que aquele recurso que você olhou e viu ele de $500, ele vire quase R$ 3.700. Então, é um ponto que influencia bastante. E quando a gente olha para a perspectiva do dólar, o cenário ele não é animador, né? Todo mundo sabe, né? Para quem acompanha aí o balanço do próprio dólar, a variação dele ao longo do tempo, a gente vê que em um ano ele foi, né, de 3,88, chegou a bater ao longo de abril um pico de 5,35. Tá? E a nossa visão é que a perspectiva dele é só de crescimento, tá, gente? Principalmente nesse momento de crise, onde todo mundo tende a tirar os seus investimentos
seja em bolsa, seja em fundos imobiliários, seja em qualquer outro tipo de aplicação, e colocar isso no dólar, porque é uma forma de proteger o seu investimento, né? De proteger o valor do seu dinheiro, vamos dizer assim. E outra questão que é bastante importante é que quando a gente olha para o dólar, se a gente compara a inflação brasileira com a inflação americana, por exemplo, existem especialistas que falam, isso não é unanimidade, mas existe gente que fala que o dólar hoje, frente ao real, apesar de estar em 5,35, ele ainda está barato, né? Tem gente que acredita que se fizer essa comparação de acordo com um período específico de anos, né, dessa variação de inflação, a ideia é que o real ele tivesse num valor, num patamar de próximo a 7, 8 reais. Então, a ideia, gente, é que realmente a variação do dólar não tem perspectiva nenhuma de baixar, né, pelo menos no curto prazo. E caso baixe, a gente acredita bastante, né, até o próprio Denis, que é o nosso CEO da TOTUS, ele comentou numa live recentemente que se a gente tiver uma redução, a redução ela não vai ser para os patamares que a gente via lá atrás, né, de 3,50, 3,80, isso deve ficar na casa de 4,50, 4,80. Então, é um ponto que a gente sabe que no melhor cenário ainda é um cenário que vai afetar o nosso negócio. Então, escolher nuvem com variação cambial ou de alguém que está pagando em dólar e repassando isso em reais para vocês, gente, no final do dia, evitem esse tipo de contratação, porque pode ter um problema maior no futuro. Tá? Quando a gente fala em relação a outro ponto, principalmente evitar nuvens com gestão complexa e que não conversem com a aplicação. Então, basicamente, resumindo aqui o que eu quero dizer, gente, a gente, quando olha os modelos, né, de entrega, de sustentação do RP TOTUS ou dos produtos da TOTUS, a gente vê três cenários. Né? O primeiro, o cenário on-premises, né, o cenário que tem bastante gente ainda, e que toda a gestão do ambiente é uma gestão feita pelo próprio cliente, né? Feita pela própria empresa. Então, toda a questão de cuidar do servidor, cuidar de storage, cuidar de backup, monitoramento, segurança, banco de dados, que tem um mega custo, principalmente com mão de obra, e a própria aplicação, isso fica sob a gestão do cliente. Quando a gente olha outras nuvens de mercado, elas acabam entregando uma parte dessa stack como serviço, vamos dizer assim. Né? Então, se a gente olha nuvens que fazem o serviço de infraestrutura como serviço, né, um IaaS, normalmente eles vão nessa linha de entregar a questão de servidores, storage, virtualização, redes. Boa parte delas vão no backup, mas não fazem a gestão do backup, ou seja, se você precisar voltar um backup, você vai ter que entender como fazer isso, você vai precisar, eventualmente, contratar pessoas qualificadas para fazer isso. Né? A questão de monitoramento, sistema operacional, segurança voltada para o produto, banco de dados, nada disso é feito de gestão dessas nuvens, porque, obviamente, elas não conhecem daquele produto. Né? Quando a gente fala do produto da TOTUS, nas nuvens de mercado, né? Se a gente pegar vários players que a gente tem por aí, nenhum deles é vocacionado para TOTUS, nenhum deles sabe como o produto TOTUS funciona. Você não tem como ligar no suporte deles dizendo que o seu Proteus, o seu DataSus, o seu RM parou, né, que você está com algum problema nesse sentido, porque, infelizmente, eles não vão conseguir te ajudar em nada. Então, o ponto principal que a gente observa para você ter uma redução de custos realmente eficiente, você precisa fazer com que essa parte da stack, né, que hoje é gestão de vocês, seja atendida por completo. E aí é onde entra a nuvem da TOTUS, né, que é um player especializado em produtos TOTUS. A gente não trabalha com produtos que não sejam TOTUS, a menos que eles façam integração com os nossos produtos. Tá? Então, a gente tem, sim, ofertas onde a gente recebe outros sistemas, vamos dizer assim, mas desde que o cliente venha para cá com o RP dele. Né? E por que isso tudo, né, gente? Quando a gente olha para essa stack de gestão, a nossa visão é que a gente entregue valor, né? Entregue um serviço muito mais olhando a questão de como você vai consumir a tua aplicação TOTUS de uma maneira mais tranquila possível. Então, a gente vai não só em storage, servidores, virtualização, a parte física em si do negócio, mas a gente acaba entrando em backup, em restaurar esse backup, em fazer um monitoramento, em te dar licenciamento do sistema operacional, né, toda a licença e os cuidados de segurança que o produto TOTUS exige, porque a gente tem essa visibilidade interna. A questão de banco de dados também, o licenciamento do banco de dados, ele está embutido na oferta de cloud da TOTUS. Então,
além de, obviamente, todo o cuidado com a aplicação, né? A questão de serviço gerenciado em cima da aplicação também faz parte do nosso escopo, do nosso catálogo. Então, isso, no final do dia, traz, além de dar uma tranquilidade, né, para os clientes TOTS que estão na nossa nuvem, ela dá também muito mais, enfim, redução de custos, muito mais clareza sobre o seu consumo. Então, a visão é que realmente adotar uma nuvem que te dê esse tipo de serviço gerenciado para o produto que você vai usar em nuvem é o ideal, né? E quando a gente fala de nuvem da TOTS, tem um outro ponto que é bastante importante, que é a contratação ser sempre sobre conexão à aplicação. Então, quando a gente olha para outras nuvens, você precisa cuidar do sizing, você precisa, eventualmente, calcular qual que é o tamanho da máquina virtual, quantos gigas de memória, quantas vCPUs, quanto de disco você precisa reservar para a tua aplicação. Isso tudo, né, todo esse know-how técnico, ele precisa ser feito internamente se a gente falar de outras nuvens. Na nuvem da TOTS, você acaba pagando menos em reais e pagando sempre sobre conexão em relação às aplicações da TOTS. Isso dá um benefício que é intrínseco, né? No final do dia, faz com que os nossos clientes que contratam por conexão, eles não precisem, primeiro, se preocupar com a obsolescência dessa infraestrutura e com esse sizing, né? E isso significa o seguinte: imagina que amanhã a TOTS ela mudou a forma do ERP consumir infraestrutura. Então, o que antes consumia 6 GB de memória RAM num servidor para poder sustentar um Proteus, por exemplo, se amanhã, por uma determinação do produto, o produto passar a exigir mais recursos e passar de 6 para 10, por exemplo, esse custo para quem está fora da nuvem da TOTS é seu. Não tem jeito, né? Você vai ter que contratar ou mais VMs, ou comprar mais servidores, etc. Se você está na nossa nuvem TOTS, esse custo é nosso, né? Essa responsabilidade em garantir a conexão à aplicação é nossa. Então, no final do dia, isso dá um benefício muito maior para o cliente, né, de não ter que se preocupar com essa evolução em si, e também a questão de deixar o teu sistema, né, o teu ERP, à prova de futuro, né, quando a gente fala de tecnologias que são feitas de forma lateral para sustentar os produtos da TOTS, né? Então, se você falar, por exemplo, que você precisa contratar hoje um licenciamento de SQL Server, né, para suportar o banco o banco de dados da tua aplicação, se você contrata hoje na versão, né, lá atrás, para quem contratou na versão 2008, hoje precisa pagar de novo porque ela já perdeu o suporte. Então, esse é um exemplo, gente, de que o investimento fora da nuvem da TOTS, ele não garante que você vai deixar de reinvestir, né? Então, vindo para a nuvem TOTS, a gente, né, basicamente foca em cima da aplicação TOTS, do produto nosso, e, né, dá esse serviço voltado especificamente para o produto. Ele te garante que essa evolução de, por exemplo, o licenciamento, ele seja feito sempre por nós, né? Porque no final do dia a gente está preocupado em garantir a performance para a solução de acordo com a quantidade de conexões contratadas. E aí, a evolução de softwares terceiros, ela é essa realidade, né? A gente acaba reinvestindo em substituir, em atualizar, né, sem custo nenhum para o cliente, a questão de licenciamento, né, tanto de sistema operacional, banco de dados, software de segurança da informação, virtualização e etc. E isso tudo porque no final do dia a gente acaba se preocupando em entregar uma conexão à aplicação. Tá? Bom, gente, então esse foi um pouco do que a gente queria passar em relação à visão, né, de curto prazo. Quando a gente olha a fundo os pontos que a nuvem da TOTS consegue apoiar em relação à redução de custo inteligente, né, aqui pegando ele como primeiro exemplo, eu quis detalhar um pouco mais com vocês aqui o que a gente observa nessa redução de custos. Tá? Então, quando a gente fala numa redução de TCO, no custo total de posse, né, o Total Cost of Ownership, ele passa por várias disciplinas, vamos dizer assim, que orientam a forma como a tua empresa gasta hoje para poder sustentar o teu ERP, o teu produto TOTS. Né? Então, a gente vê não só a questão de servidores, equipamentos de rede, no-break, storage, garantia, né? Como também a questão de energia elétrica, aluguel de espaço, investimento no sistema de refrigeração, anti-incêndio, por aí vai. Né? E a gente sabe que outras nuvens, no final do dia, acabam que entregam isso é uma commodity, né? Basicamente. E os dois pontos que eu vou passar aqui agora, basicamente, são os diferenciais onde a gente, como nuvem TOTS, acaba balizando o pilar de redução de custo.
primeiro deles, como eu havia falado um pouco, é a questão de licenciamento do sistema operacional, banco de dados e virtualização, porque tudo isso faz parte da oferta da TOTVS, tá? Então, você não precisa se preocupar. E em relação também à questão de mão de obra de TI, tá? Tanto para cuidar da tua infraestrutura, quanto para cuidar do gerenciamento desse produto, né? Das horas extras desses profissionais, seja ele um time próprio, ou seja um time contratado via consultoria, né? Um time que você vai precisar pagar um banco de horas para poder utilizar. Questão de treinamento, recrutamento, capacitação, a própria retenção. Então, tem uma série de custos que estão embutidos ali nesses quesitos para poder sustentar o RP, que quando você fala de uma migração para a nuvem da TOTVS, tudo isso é resumido em contratação por conexão e um preço infinitamente inferior, tá, gente? Então, você acaba pagando muito mais barato para ter um benefício muito maior, né, em termos de ter uma mão de obra especializada cuidando do teu produto e evitar, inclusive, alguns riscos, principalmente nesse momento de crise, tá? Então, quando a gente fala, eventualmente, de uma empresa que está on-premises, né, está com data center, está com o teu CPD interno dentro da empresa, e, eventualmente, para ter isso, você precisa colocar pessoas para cuidar desse teu data center interno, certo? Então, quando a gente fala dessas pessoas estarem hoje na rua, expostas à própria pandemia, né, imagina que essas pessoas, se ficarem doentes, né, quem vai conseguir substituir? Quem vai conseguir atualizar o RP? Quem vai conseguir cuidar do teu produto, né, se eventualmente acontecer algum caso nesse sentido? Então, isso é mais uma prova de que isso, né, no final do dia, acaba ajudando bastante as empresas a reduzir essa visão, né, de reduzir o custo, reduzir a preocupação, reduzir o risco, né? E não só nesses 4 pontos aqui que eu comentei, mas principalmente, e eu vou falar mais à frente também, a questão de segurança da informação, né? Então, isso é bastante importante para a gente colocar todos esses pontos na balança na hora de levar em consideração a redução de custo total de posse, né? E a gente saber o quanto a gente vai conseguir economizar migrando para a nuvem da TOTVS. A gente trouxe alguns cenários aqui, rapidamente, só para resumir, né, em relação a, por exemplo, estudo de um cliente com a linha Proteus, usando 25 conexões com SQL Server, né, ao longo de 3 anos. Então, só para dar um overview, é possível ver aqui no gráfico que desde o primeiro trimestre no ano, né, desde do primeiro momento na adoção, normalmente os clientes já veem uma redução do valor total gasto para sustentar esse RP, para ter esse RP funcionando. Então, gente, para esses clientes, ao longo do período contratual, né, a redução prevista que a gente normalmente observa está na casa de 40%, 46%, até 50%, tá? Então, aqui é um exemplo em que a gente vê no Proteus. A gente tem outras linhas de produto aqui como exemplo também, mas basicamente todas as linhas de produtos que a gente acaba trazendo, né, que são TOTVS, que a gente acaba trazendo aqui para a nuvem da TOTVS, a gente vê um benefício em relação à redução de custos, tá? Então, o valor presente líquido, né, o valor da redução no período contratual no final do dia, ela é bastante positiva. A gente consegue realmente fazer com que os clientes tenham uma economia de custos bem expressiva, e isso, gente, antes da crise era muito importante, agora mais ainda para a sobrevivência do nosso negócio, né? Então, basicamente, a gente acaba apoiando muito nesse sentido de ter uma redução de custos bem sustentada, né? Aqui também mais um exemplo de RM, a gente vê caso de reduções de mais ou menos 56%, quando a gente compara em relação a contratar na nuvem da TOTVS versus manter isso na sua casa ou em uma nuvem pública. Bom, o segundo ponto que a gente normalmente observa, né, como uma vantagem de curto prazo, que os clientes acabam usufruindo desse benefício e não só pelo benefício, mas muito mais pela necessidade, né, é a questão de segurança da informação em termos de trabalho remoto. Então, quando a gente fala de ameaças aos dados empresariais, a gente, né, ouve falar de vários tipos de ameaças diferentes, seja ela desde um ransomware, né, que é um ataque de sequestro de dados, onde os dados da tua empresa, eles ficam, de certa forma, presos no próprio servidor, né? Enfim, presos na própria infraestrutura, e o acesso disso só é liberado depois de um pagamento de Bitcoin, depois de um pagamento de alguma certa taxa para liberar esse servidor de sequestro. Então, particularmente, a gente tem visto esse tipo de ataque crescer bastante, tá? A gente viu
recentemente saiu um estudo da Kaspersky, que é uma das maiores fabricantes de software de segurança da informação do mundo, né, em escala mundial, e um dado que eles soltaram é que depois da crise, né, depois da pandemia do coronavírus, a gente viu esse tipo de ataque, e não só o ataque de ransomware, mas os ataques como um todo, né, em relação à segurança da informação, eles aumentarem mais de 120%. Tá? Então, gente, é uma prova de que, do mesmo jeito que está todo mundo se preocupando em trabalhar remoto, tem gente que está mal intencionada por aí, está vendo oportunidade nisso, está vendo a forma de, inclusive, monetizar do lado deles o nosso infortúnio. Então, acho que o ponto principal é usem essa visão de migração para a nuvem como uma forma de mitigar isso. Tá? Eu vou passar um pouco na frente aqui, um pouco do que a gente tem como Nuvem TOTS para poder garantir essa segurança, tá? Até para mostrar para vocês porque normalmente as seguranças em nuvem conseguem ser muito mais eficientes do que uma segurança a nível local, e a nuvem da TOTS principalmente, porque é voltada para o produto da TOTS, né? Entende onde estão os locais onde se precisa, os pontos que se precisam atuar de forma mais forte. Então, isso no final do dia acaba garantindo com que a redução de custos e que a questão, né, de proteção da ameaça, né, aos dados empresariais, ele seja de forma mais eficiente. Então, basicamente, a gente vê muito essa questão de ransomware, a gente vê bastante a questão de phishing, né, que acho que muitos de vocês, se não todos, já devem ter recebido, né, são aquelas mensagens que a gente recebe por e-mail, que são bem estranhas, normalmente tem um link para você clicar aí para alguma página, páginas que podem imitar as páginas originais para colher algum tipo de credencial, alguma informação sensível, né? A gente recebe também via SMS, via WhatsApp, então esse tipo de ataque ele tem crescido bastante, gente. É um ataque, de certa forma, simples, né? E é um ataque que hoje atinge muita gente que é pega de surpresa e, por que não, os colaboradores das nossas empresas, né? Então, é uma forma que a gente vê de ameaça aos dados empresariais que tem crescido bastante. Além das próprias vulnerabilidades de software, a questão de roubo de credenciais também, né, para ter algum tipo de acesso privilegiado ao software em si. Ataques de negação de serviço, tá? Esse é bastante importante, principalmente em momentos de crise. Então, a gente vê empresas que subiram o acesso remoto, né, aos funcionários, aos colaboradores, sem se preocupar em colocar um anti-DDoS na frente. Então, deixar isso exposto para a internet, sem esse tipo de proteção, acaba fazendo com que o teu serviço, a tua empresa, ela fique à mercê desse tipo de ataque, né? E quem fizer um ataque de negação de serviço, que basicamente é colocar vários botnets ou vários acessos simultâneos ao mesmo tempo dentro de um único serviço, acaba vendo que isso tudo tem um impacto na disponibilidade da utilização da tua aplicação. Tá? Outra questão é a questão dos já conhecidos vírus e malwares, que também continuam bastante a assolar as empresas, né? Isso mundo afora, além de incidentes na infraestrutura física. Então, como eu tinha comentado, né? A gente trabalhar com infraestrutura física nesse momento em que todo mundo tá tentando trabalhar de forma remota, todo mundo quer ficar em casa, né? Todo mundo não quer se expor ao vírus, a gente vê que incidentes na infraestrutura física, né? De repente você ter um tipo de incêndio, o princípio de incêndio, ou o ar-condicionado do teu CPD, do teu data center, ele falhar, e isso colocar em risco o funcionamento dos teus equipamentos, isso tudo no final do dia, a gente acaba representando um risco enorme e que a gente não tem por que correr, né? Então, acho que a questão principal é que a gente vem para solucionar esse tipo de dor. E, além de tudo, a questão de engenharia social, que basicamente é o famoso enganar o colaborador ou induzir ele ao erro para conseguir algum tipo de acesso também diferenciado, algum tipo de informação que outras pessoas não deveriam ter. Tá bom? Então, quando a gente olha toda essa stack, né, toda essa linha aqui de ameaças aos dados empresariais, a gente correlaciona eles, quando a gente fala da nuvem da TOTS, em práticas e em softwares, em uma série de medidas que a gente adota para poder garantir a proteção dos dados e tornar a informação mais segura. Então, a gente fala de, por exemplo, teste de invasão e de auditorias periódicas que são feitas internamente, né? A gente contrata empresas de fora para fazer esse tipo de teste, saber quais são, enfim, eventuais vulnerabilidades que a gente pode ter já corrigir, né, antes de gerar algum tipo de problema. Então,
Além disso, a gestão de vulnerabilidades, o próprio uso de um cofre de senhas para controlar o acesso de todo mundo aos ambientes da TOTUS, né? A questão também de compliance, né? E aí muito mais fundamentada pelas certificações. Então, quando a gente olha para a ISO 27001, que é uma certificação de mercado que o Data Center TOTUS possui hoje, e que fala da gestão de processos de segurança da informação, né? Ela realmente ajuda muito para que toda a informação e o fluxo de dados ele seja mais seguro. E não só ele, né? A gente tem também outras certificações de mercado que acabam auxiliando nesse sentido, como a ISAE 3402, que fala muito mais de governança dessas informações internas, e o próprio Tier 3, que no caso da TOTUS, a gente está entre uma das 8 empresas privadas no Brasil, tá? Que tem Tier 3 Facility. A gente tem vários, para quem já ouviu falar dessa nomenclatura, a gente tem vários tipos de tiers e vários modelos de tiers diferentes, né? Então, o Tier 3 ele tem 3 formas, que é a Design, a Facility e a Operation, né? Então, no nosso caso, a gente está com o Tier 3 Facility, que garante que a facilidade que suporta o nosso data center hoje, ela tem todas as redundâncias e tem todos os requisitos suficientes para reduzir ao máximo o tempo de indisponibilidade que é possível ter dentro do data center. Tá? Quando a gente fala de outros pontos, a gente vê, enfim, o uso de anti-malware, né, a própria questão de gestão de acessos, o uso de um CIEM e de resposta a incidentes, auditoria de acessos, né, o próprio backup em si, na nuvem TOTS, ele é feito off-site, então, isso é um ponto importante. Tem muita gente que, quando faz um modelo de implementação on-premise, acaba deixando o backup, se não dentro do servidor, deixa dentro da mesma sala de data center. Então, se a gente tem algum incidente em infraestrutura física, gente, imagina, as tuas fitas de backup estão dentro da mesma sala. Se o data center pegou fogo, o que vocês podem fazer, né? Perde tudo, perde o dado que está no servidor e perde o backup. Então, o problema se torna muito maior, né? E aí a importância de se fazer esse armazenamento off-site, fazer ele fora do mesmo local onde estão os dados originais em produção, né? E além da questão do descarte seguro, né, de qualquer tipo de equipamento. Quando a gente olha para redes, vem o que eu já tinha comentado durante o DDoS, né, de você ter uma estrutura para poder suportar ataques de negação de serviço, além do próprio firewall e um IPS, que é um sistema de prevenção de intrusos, que acaba garantindo que o nível de acesso ele vai ser muito mais controlado. E além da questão de isolamento, redundância, né, e aí, no nosso caso, a gente tem redundância em várias camadas, além da questão de segurança física, de combate a incêndio e os próprios no-breaks, né, para sustentar a operação em eventuais paradas. Então, a ideia, basicamente, gente, quando a gente fala de tudo isso, é que isso não só ajuda a gente a ter um ambiente mais seguro em tempos de trabalho remoto, como também, né, no final do dia, faz com que a gente tenha um tempo de resposta, de adequação à LGPD, né, que foi adiada e muito provavelmente vai ficar para 2021, e a ideia é que a gente tenha uma redução dos 50%, mais ou menos 50% dos controles para LGPD ao migrar para a nuvem da TOTS. Isso acelera bastante esse tipo de adequação e que, no final do dia, né, economiza, se traduz em uma economia de custos bem relevante para os negócios. Bom, quando a gente fala ainda dessa questão de segurança também, acho que, obviamente, para todo mundo fica claro que a gente está tentando traduzir isso em disponibilidade, né? E quando a gente olha para a disponibilidade de infraestrutura, que é o que normalmente os data centers entregam, a gente está falando de uma disponibilidade que na nossa nuvem TOTS a gente entrega na casa de 99,982%, que é o padrão dado pelo Tier 3 Facility, né? Como eu havia comentado, só 8 data centers privados no Brasil possuem isso. E a gente tem para essa infraestrutura uma equipe 24/7, que atua voltada para a segurança física e lógica, né? E também a nossa infraestrutura em si ela é redundante, né? Se falhar algum equipamento de infraestrutura, a gente tem uma espécie de redundância nesse sentido para assumir o local, assumir a função. Só que a gente vai além, né? Então, a nossa disponibilidade ela não fica limitada à infraestrutura. A nossa visão é que ela vá até a aplicação. Então, ao contratar a oferta da TOTS, de cloud, você recebe como nível de serviço um SLA sobre a aplicação, que vai de 97,5% até 99%, dependendo da modalidade de contratação, sobre o produto. Então, isso garante que você vai ter
o teu produto funcionando para os teus colaboradores remotos, né, e fazer com que todo mundo tenha tranquilidade para acessar aquela aplicação. E aí a gente colocou até um depoimento dos nossos clientes, né, a ACM, que fala que um dos principais motivos que fez contratar, e tem um vídeo no YouTube falando sobre o depoimento do cliente, né, do supervisor de TI, do cliente em si, que a questão da segurança ela foi um dos principais fatores que fez com que eles viessem para a nuvem da TOTVS, né? Além da própria redução de custos, né, de não ter que desembolsar um valor muito alto para poder adquirir equipamentos e adquirir uma série de pontos para sustentar a aplicação. Tá? Indo nessa mesma linha, gente, de como a nuvem TOTVS consegue apoiar, a gente vê também a questão da automação na gestão do RP. Então, para quem nunca teve contato, quando a gente fala da nuvem TOTVS, a gente possui hoje um ecossistema de gestão dos produtos TOTVS na nuvem. Tá? Esse ecossistema, basicamente, ele é feito para uma série de atividades relativas a esses produtos, né? Vai desde segurança, informação a nível funcional e acho que o principal que a gente traz nesse sentido agora são visões de ações que a gente tem, né, que visam automatizar a gestão do produto. Então, esse exemplo que vocês têm aí na tela, ele dá a dimensão do que é possível fazer. Tá? A gente tem aqui um exemplo de um cliente que usa Proteus, por exemplo, né, como linha de produto, e a gente, nessa linha de produto, por exemplo, a gente tem uma série de ações que são possíveis de serem executadas através dessa plataforma. Tá? Então, é uma plataforma que hoje tem muitos clientes utilizando da TOTVS, né? A gente já passa de 1.000 clientes utilizando essa operação, isso na sua operação, no seu negócio, né? E hoje, os clientes que adotam a nuvem TOTVS, eles basicamente já vêm com esse tipo de facilidade, né? Então, a ideia é que você, por exemplo, consiga, para quem, né, tem uma certa similaridade com a linha Proteus, vai ver que, por exemplo, para você fazer a aplicação de um pacote hoje, né, você tem uma série de passos internamente que você precisa executar, você precisa contratar, eventualmente, um consultor externo para te ajudar nessa atividade. E, no caso do T-Cloud, né, no caso essa parte de automação, essa camada de automação, aplicar um pacote ele é simples, você faz com poucos cliques, já tem um link direto com o site de suporte da TOTVS, então isso no final do dia ajuda para que o gestor de TI ele consiga ter uma tranquilidade muito maior, principalmente nesse tempo de trabalho remoto, onde você precisa ficar fisicamente longe do teu servidor. Tá? Então, principalmente, acho que a questão onde vem mais para apoiar de você conseguir ganhar mais foco no teu negócio, você conseguir reduzir o tempo para poder atuar na tua aplicação, tá? E aí, além disso, né, você ter uma série de outras funcionalidades, como, por exemplo, promover um RPO, né, de você gerenciar os environments do Proteus, limpar arquivos TSK, você fazer você ter um editor de SQL, né, ver logs, monitoramentos, as credenciais de SFTP. Então, essa é uma camada de automação que vem para facilitar bastante a vida e o dia a dia de quem administra um produto TOTVS em nuvem, e isso é exclusividade da nuvem da TOTVS. Trazendo alguns outros exemplos aqui do que a gente tem hoje, né, o T-Cloud ele possibilita que o cliente consiga, por exemplo, né, ver monitoramento em tempo real sobre o uso de memória, uso de rede, processador, né, conseguir, como eu falei, gerenciar os environments, então isso tudo de uma forma simples, né, de você criar, deletar, de você alterar o environment do teu produto, eventualmente de você aplicar pacote, então esse é um exemplo da tela que a gente tem aqui, uma tela bem simples de operar, você com poucos cliques consegue aplicar um pacote de atualização dentro do produto, tá? Além de visualizar os logs do próprio servidor em tempo real, né? Então também é uma realidade que a gente consegue ver isso de forma simplificada e interagir com um banco de dados, né? Então tem um editor SQL dentro da ferramenta que te permite fazer isso de uma forma muito simples, né? E muito intuitiva. E aí, por exemplo, ver as configurações do app server também, né, do ponto ini do produto, também é um outro exemplo de possibilidades. E para cada linha de produto, né, a gente tem as suas próprias características, as suas próprias ações e funcionalidades. Né? Então, essa é uma visão que a gente, no T-Cloud, acaba entregando e que é bastante interessante para todo mundo. Né? E não só nesse momento de crise aqui, que a gente precisa administrar o RP de forma remota, né?
mas também em outros momentos, né? E quando tudo isso passar, esse é um benefício que é bastante interessante para resumir a atuação da TI de uma forma mais estratégica no produto, né? E tirar essa carga de trabalho, muitas vezes manual, para poder fazer essa administração. Então, esse é um exemplo que a gente tem hoje, né? Que vem ajudar, né? Em relação à automação da utilização do produto TOTS em nuvem, tá? Por exemplo, a gente tem casos de que se o time de TI estiver remoto, né, trabalhando com servidor físico, beleza, conseguiram colocar todo mundo remoto, eles mesmos, inclusive, conseguem fazer a administração disso remoto, mas você teve alguma intermitência elétrica, e aí você precisa reiniciar o servidor. O que você vai fazer? Como é que você vai operar isso à distância? Né? Então, você vai obrigar o teu colaborador a ir lá no local, né, ter que fazer essa parte de ligar, reiniciar o servidor, enfim, fazer uma série de operações para voltar que o RP funcione de novo. E aí, no caso da nuvem TOTS, é simples, né? Você consegue fazer com poucos cliques dentro de um serviço específico, né, resetar o serviço, enfim, olhar o status de uso desse serviço específico. Então, é uma parte bem intuitiva e que agrega bastante valor ao negócio. Além de ter, como eu havia comentado, né, uma série de outras funcionalidades que vão não só na questão da automação, mas, por exemplo, né, de você ter informações a nível de segurança, ter um trust center funcional que te ajude, né, principalmente nesse momento aqui de trabalho remoto que a gente está vivendo. Bom, gente, e aí, por fim, só para dar um overview sobre a operação de cloud da TOTUS, né, como eu havia comentado, a gente é uma operação focada em produtos da TOTUS, tá? É uma área que ela visa principalmente, né, em ajudar os clientes da TOTUS a crescer, tá? É o fator principal que fez a TOTUS investir em uma operação de nuvem, né? Uma operação que ela já é bastante robusta, né? A gente, ao longo do tempo, vem reinvestindo e vem fazendo com que a operação cresça também, até pela própria demanda dos clientes, né, pelo tipo de solução. Então, justamente por isso, a gente tem hoje mais de 4.000 clientes de todos os portes, de todos os segmentos, tá? Isso tanto no Brasil quanto no exterior também. Então, clientes que têm operação internacional também conseguem ficar aqui com a gente, né? E é uma operação que hoje a gente vivencia mais ou menos 150 novas ativações por mês. Né? A gente coloca, tem muitos clientes que vêm e procuram a nuvem da TOTUS, né? Isso é uma prova disso, é uma pesquisa que a gente rodou no comecinho desse ano, que fala que em 2019, dos clientes que migraram para uma nuvem, 93% escolheram a nuvem da TOTUS. Então, basicamente, isso dá uma segurança maior, né? E isso é um motivo que a gente reconhece que os clientes da TOTUS vêm o benefício de fazer essa migração para a nuvem TOTUS, porque no final do dia a gente consegue entregar e consegue apoiar nos pontos todos que a gente viu ao longo da apresentação. Então, é uma equipe que hoje a gente tem mais ou menos 300 pessoas, né, na sustentação de produtos TOTUS, e a gente vem reinvestindo, como eu falei, ao longo do tempo. Então, a prova disso é que nos últimos 3 anos a gente investiu mais de 80 milhões na operação de cloud da TOTUS, ela não é nenhuma aventura, a gente basicamente tem uma operação bem madura, né? E é como eu falei, a solução é exclusiva para produtos da TOTUS. Então, isso faz com que o benefício ele seja muito maior relativo à aplicação, né? E, bom, só para a gente recapitular tudo que foi falado, então, basicamente, a gente vê, né, a nuvem apoiando, e principalmente a nuvem da TOTUS, apoiando nesse sentido agora de crise, em relação ao acesso a RP de qualquer lugar, tá? A questão também de redução de custo total com o RP, né? Então, quando a gente fala da nuvem TOTUS, não é preciso se preocupar com licenciamento, né? Seja de banco, sistema operacional, segurança, virtualização e etc., né? Além da questão de infraestrutura e uma série de itens de administração da RP. Então, a TOTUS fica responsável por tudo isso, e aí, no final do dia, a redução de custo ela é muito mais perceptível, muito mais agressiva para o teu negócio e vai ajudar bastante, né? A gente acredita muito nisso, a enfrentar esse momento de crise. Outro ponto muito importante é que a gente não tem variação com a alta do dólar. Então, diferente do mercado, né, de nuvens públicas principalmente, o pagamento ele é feito 100% em reais e ele não tem lastro em dólar. Né? Não tem, a gente não se baseia em dólar, né, para poder fazer a nossa oferta, na construção da nossa oferta para o mercado. Então, esse valor é 100% em reais e ele não varia. Então, isso dá uma previsibilidade, né, sobre os custos, faz com que você não tenha cenários que são muito comuns em nuvem pública, de você, por exemplo, ter uma conta de 10 mil no mês
e no outro mês essa conta vira 50 mil, né? Então, o fato da gente estar na nuvem TOTS, ele te dá essa previsibilidade de você saber desde o início quanto você vai gastar para poder ter o teu produto em nuvem, né? Além do que a gente viu aqui com o T-Cloud, na gestão do RP automática e de forma muito simples, né? Ela é muito facilitada pelo uso desse ecossistema e de ferramentas presentes dentro desse ecossistema. Então, a gestão dos produtos TOTS ela é feita de forma muito mais ágil e com gastos muito menores em relação à administração da RP, além da própria operação de cloud da TOTS, também garantir o serviço gerenciado sobre a aplicação, né? Então, esses são os pilares que ajudam muito os nossos clientes a fazer esse tipo de movimento. E aí, a gente, como viu, né, em relação à segurança de dados para produtos TOTS, a Nuvem TOTS tem uma série de implementações de segurança voltadas para o produto que te dá muito mais tranquilidade, principalmente nesse momento atual que a gente está vivendo, além da questão, né, de acelerar a adequação à LGPD. E, por fim, o papo de disponibilidade na aplicação da TOTS. Então, quando a gente fala de nuvem TOTS, é a única no mercado que dá disponibilidade por RP. E aí, isso, principalmente em termos de crise, a gente vê que ajuda bastante a garantir a continuidade dos negócios. Tá? Então, gente, só para dar uma visão, a gente também tem outros eventos, né? Enfim, a gente já está chegando ao final do evento aqui, vou até pegar algumas perguntas para a gente responder. Mas acho que o recado principal a gente tem outros webinars também, a TOTS como um todo tem investido bastante em fazer eventos virtuais, né? Inclusive para tirar as dúvidas e apresentar outras soluções para os nossos clientes, para todo o ecossistema, para todo o mercado. Então, entre nessa página, tá? eventos.com, lá tem bastante eventos interessantes que falam de temas bem diversos, né? Sobre as soluções, sobre todo mundo, todo o ecossistema onde a TOTS atua, tá? Então, fica o convite aí para todos. E se vocês tiverem alguma dúvida ou interesse em saber mais sobre a solução apresentada, podem ligar esse número, é o número da TOTS, tem o nosso hotline para falar das soluções TOTS, tá? Então, podem ligar no 0870 98100 também para poder fazer esse contato, ou fique à vontade para mandar um e-mail também para a nossa operação de cloud, né? A gente tem um e-mail hoje que dá acesso ao nosso time de arquitetos, né, de seus especialistas de cloud. Então, esse e-mail é brindacloud.com.br. Eu também tenho acesso, estou incluído dentro desse mesmo pool, né, e a gente consegue, enfim, ajudar em qualquer dúvida e apoiar vocês em qualquer eventual questão que vocês tenham em relação à nuvem da TOTS. Tá bem, pessoal? É isso. Obrigado pela participação de todo mundo aí. Eu só pegar algumas perguntas aqui e a gente vai